Olá, Pai do Senhor Jesus, sobre a sua vida. Meu nome é Vanessa França, sou pastora, terapeuta emocional, trabalho na área de libertação e cura interior, sou especialista em restauração feminina, uma das líderes desse ministério, Rosas do Deserto, que para a glória de Deus tem levado muitas mulheres a viverem o melhor do Senhor para a vida de cada uma. Eu quero nesse áudio, vídeo, continuar testemunhando da minha restauração pessoal. Eu acredito que seja de suma importância falarmos mais sobre restauração pessoal, porque o mundo da restauração está bastante voltado a uma restituição familiar. Compreende-se que é necessária uma restauração pessoal, restauração das pessoas, para que haja uma restituição familiar, né, onde Cristo é o centro, mas há diversas situações nas quais muitas mulheres enfrentam, e homens também, que não estão em busca de uma restituição familiar, ao menos no momento não, porque estão extremamente feridos. E é necessário haver essa restauração pessoal, né? Ter as áreas da vida restauradas, estar restaurado fisicamente, emocionalmente, estar restaurado espiritualmente, estar restaurado, né, nas finanças, estar vivendo a plenitude de Deus. Dando continuidade ao meu testemunho de restauração pessoal, no anterior eu falei brevemente como foi, né, a saída do meu esposo de casa e como eu estava, né, no momento em relação às finanças. E quem ainda não viu, volta aí nos vídeos para compreender melhor esse assunto e entender bem esse testemunho. Eu disse no anterior que eu comecei a vender, né, marmitinhas, e de 20 euros o Senhor, né, foi abençoando, foi multiplicando e foi melhorando. Nada faltou. Pessoas também abençoaram a minha vida, os meus pastores, meus bispos, né, para onde eu fui congregar. Abre parêntese, porque a congregação anterior, de onde éramos, apoiou, né, a mulher estranha, juntamente com meu esposo, dentro da congregação, até os apresentando como noivos. E, como eu já disse anteriormente, até mesmo tirando foto deles, dos filhos da mulher estranha, todos ali juntos e publicando nas redes sociais com o título Culto da Família. Lamentável, triste e inadmissível. Nós não podemos aceitar essa situação dentro das igrejas que tem acontecido. Que um dia a pessoa está com um, depois já decide separar e já está com outro, né? E o povo de Deus vai aceitando. Mas aliança é aliança. E a palavra do Senhor deixa claro que se é aliança, o que quebra é a morte. Fecha parênteses. E aí, para onde eu fui acolhida, fui cuidada. O Senhor supriu as minhas necessidades através dali, foi abençoando.
até que eu consegui um trabalho fixo. Eu fui trabalhar num restaurante e é muito difícil estar sozinha com uma filha e não ter uma rede de apoio, né? Por mais que eu tive pessoas com quem contar, mas cada um tem as suas vidas, os seus horários, os seus trabalhos. Por mais que eu tinha pessoas dispostas a me ajudar, e eu glorifico muito ao Senhor pela vida de cada uma tem, né, a sua rotina. Então, no período de férias, principalmente, era muito complicado porque são mais de 2 meses de férias, aos quais eu estava trabalhando e muitas vezes dava à noite e eu não tinha com quem deixar a minha filha para trabalhar no dia seguinte. Eu ligava para um, ligava para outro, perguntava para um, perguntava para outro. Quase que que eu recebia do trabalho era para pagar alguém para ficar com ela, para eu, para eu trabalhar, né? Mas em tudo eu vi a mão do Senhor, o cuidado do Senhor. Foram tempos muito difíceis, aonde eu adquiri um descontrole alimentar muito grande e é muito importante falar sobre isso, porque muitas mulheres sofrem esse descontrole, talvez ali no início do deserto, no início desse processo, a maioria das mulheres, né, perdem peso de maneira assim assustadora, mas depois recuperam de uma maneira assustadora e às vezes há um total desequilíbrio e aconteceu isso comigo, houve um grande desequilíbrio na alimentação e isso influencia diretamente no emocional, no espiritual e é algo que precisa ser melhor cuidado e termos mais atenção até os líderes, né, das igrejas em relação ao descontrole alimentar, que é muito mais sério do que nós podemos imaginar. Mas aí, trabalhando naquele restaurante, né, pagava para as pessoas ficarem com a minha filha para eu trabalhar, graças ao bom e eterno Deus, pessoas de confiança. E, e assim, eu fui trabalhando aos pouquinhos, né, cuidando das contas, deixando em ordem. Muitas dívidas ficaram para trás, muitas. Então foi um tempo assim que eu me lembro que teve um dia que eu cheguei no meu limite de estresse, de cansaço, de fadiga psicológica, porque eram muitas telefonemas de cobranças, cartas de cobrança, e eu estava ali ganhando o mínimo para suprir as necessidades de casa e até que eu consegui um outro trabalho e aí eu fui trabalhar numa empresa de limpeza. Fui trabalhar nessa empresa de limpeza, aonde eu fui contratada para para trabalhar limpando escadas de condomínios e escritórios. Mas não foi bem assim que aconteceu. A patroa, né, a dona da empresa, começou a me mandar para vários lugares no mesmo dia, lugares distantes uns dos outros. E, e nesse período ela me colocou para lavar mercados municipais, casas de banho, banheiro, né, no Brasil, desses mercados, que às vezes eu entrava e fazia vômito, e porque não conseguia entrar, né, não vou entrar em muitos detalhes, mas eu creio que vocês entenderão, né, com as paredes sujas, que as pessoas sujavam de propósito mesmo, né, sujas ali com, com as fezes, e banheiros que não tinham nem o vaso sanitário, né, a sanita,
que eram buracos no chão. Então, muita nojeira, muita sujeira, né? Depois o mercado enorme, tinha que ser lavado depois de ser todo varrido, tinha que ser lavado com aquelas mangueiras de bombeiro muito pesadas. Eram caixotes de lixo, assim, enormes, extremamente pesados. Eu me recordo um dia que eu fui virar o caixote e era tão pesado que o caixote me jogou para trás e eu caí, e as colegas ainda ficaram rindo de mim, falando que você não serve para isso, você deve ser filhinha de papai. Não é nada disso, é só porque eu não estava acostumada com o tipo de trabalho, mas nunca fugi de trabalho nenhum. O importante para mim era eu ter a provisão, né? Para minha casa, para minha filha, e nada faltar. E essa patroa também me colocou para varrer rua. Eu estou cantando para que vocês compreendam todo o processo que foi necessário, tudo que o Senhor às vezes nos permite passar para que depois nós possamos usufruir, né, das bênçãos dele e compreendermos o propósito dele para as nossas vidas. E há mulheres que estão paralisadas, há mulheres que estão dependentes do esposo que está apartado, que fica atrás, que tudo tem que pedir, que até para as coisas íntimas, para os materiais íntimos, para aquilo que é do dia a dia, a mulher tem que ficar atrás do homem pedindo e, e não consegue, né, pagar uma água, pagar uma luz, né, levar o filho para lanchar, ficam ali estagnadas, paralisadas. Eu vejo que, às vezes, quando é lançado uma mentoria, e as mentorias são extremamente poderosas em Deus, que foram mentorias que o Senhor, Ele descortinou para mim dentro desse meu processo, as quais o Senhor foi me entregando, né? E eu fui também buscando, estudando, e eu ainda vou chegar nessa parte mais para frente. Então, eu vejo ali mulheres, às vezes, dizendo que não tem R$ 100 para fazer uma mentoria que vai transformar a vida. Isso me deixa extremamente assustada e triste, porque é muito triste uma mulher adulta não ter R$ 100 para pagar uma mentoria. Alguma coisa de muito errado está acontecendo na vida dessa pessoa. Então, né, nesse período, ela também me colocou para varrer rua. O primeiro dia que eu fui varrer rua, eu chorava, porque o sol estava muito forte, era verão, no período das férias. O sol estava muito, muito forte. E as ruas que eu tinha que varrer eram ruas de uma feira. No final da feira, onde há muitas barracas de uma determinada etnia que não é nem um pouco zelosa, que sujam muito, era fralda de crianças jogada, aquelas etiquetazinhas das roupas jogadas pelo chão, colado no chão, e aquilo tudo tinha que sair, às vezes, né, com luva na mão não dava para tirar, tinha que arrancar na unha. Ruas, sabe? Ruas inteiras, de muita sacola, né? Sacos, aqui em Portugal falamos sacos, muitas sacolas de roupas. E às vezes, quando eu estava conseguindo juntar um pouco para poder pegar para jogar dentro do caixote, batia aquele ventinho, espalhava tudo novamente. E carro passava, e o sol intenso, e a cabeça doía, e eu ali varrendo com uma vassourinha de varrer casa, varrendo ruas, com uma pazinha de pegar lixo em casa, pegando
montões de lixos de rua. Eram horas varrendo as ruas, e muitas vezes às vezes eu parava já cansada, com o corpo dolorido, e eu falava: Senhor, para quê? Que eu aprendi muito cedo a questionar dessa forma: para quê? Para qual propósito? Para quê? E hoje eu entendo que é para testemunhar, para que hoje eu possa contar o meu testemunho para a glória de Deus, mostrando que Deus, algumas vezes, Ele vai permitir, sim, que nós passemos por alguns desertos e vales, sequidões, mas há manancial lá na frente. Há manancial. Há rios de águas tranquilas. Mas nós temos que perseverar, porque durante esse período de dor, o período da escassez, o período da dificuldade, o período da vergonha, da humilhação, porque pessoas conhecidas passavam por mim e até faziam de conta que não tinham me visto. Eu acho que elas ficavam constrangidas, e eu também. É um trabalho totalmente honesto e necessário, mas não é eu nunca tinha feito aquilo, eu não estava acostumada com aquilo, eu não fui contratada para aquilo, e a maneira que era feita, uma maneira doméstica para limpar ruas inteiras, aonde eu vejo que quando são as câmaras ou as prefeituras a fazer, são vassouras grandes, são carrinhos, lá não tinha carrinho, era um caixote que ficava não sei quanto de distância, que aí nós ficávamos com um balde e ia jogando ali os lixos com a pazinha dentro do balde, depois caminhava até aquele caixote, virava no caixote, voltava com o balde. E uma maneira muito sofrida, muito dolorosa, muito difícil. Mas são nesses períodos que nós nos apegamos mais ainda ao Senhor, temos mais intimidade, e o Senhor começa a nos revelar os propósitos dele para a nossa vida. O Senhor começa a reforçar as promessas para as nossas vidas. Então, independente do momento que você esteja passando, esse momento é necessário. Se você está no momento do vale, se você está no momento do deserto, se você está no momento da sequidão, se você está no momento que talvez você tenha que ter voltado para a casa dos pais, ou está na casa de um familiar, ou está dividindo casa com alguém, não é o que você queria, mas creia que há um propósito de Deus no meio disso tudo. É no meio desse deserto que o Senhor se revela. Jesus, ele foi atraído para o deserto pelo Espírito Santo, para que ele fosse provado. Para quê? Para ser aprovado. Entendem? É como Jó. Eu não estou de forma alguma comparando os nossos desafios, nossas lutas com a luta de Jó, que foi intensa. Mas Jó foi na prova que ele foi aprovado, ele não negou o Senhor. E muitas vezes, nesses momentos de maior dificuldade, as pessoas procuram os escapes. E é neste momento que nós provamos para nós mesmas e para o inimigo das nossas almas que nós não arredamos o pé da presença do Senhor, que independente do que aconteça, independente do trabalho que tenhamos que fazer, independente da dor, do cansaço físico, emocional, psicológico, da vergonha, da humilhação, da injustiça, de todas as feridas emocionais que são geradas, nós vamos continuar firme com Deus. Nós vamos continuar sendo guardadas pelo Senhor. E no momento certo, esse nosso Senhor, ele vai se levantar. Ele vai se levantar e vai estender a sua destra vitoriosa. A palavra do Senhor diz que a destra dele é vitoriosa. E quando o Senhor decide levantar a sua destra vitoriosa, não há inimigo que consiga ficar diante de você. Então entenda, mulher. Você que está ouvindo esse áudio agora, entenda, é necessário.
Então foque no seu processo, foque naquilo que o Senhor quer que você faça. Continue adorando a Deus, servindo a Deus com intensidade, colocando a sua casa em ordem, começando pela casa você mesmo, você mesma. Coloca você em ordem os seus pensamentos, as suas emoções, a sua saúde, o seu físico. Coloque em ordem para que isso possa transbordar. E se ficou filho, você e os filhos, e se está você e toda a sua família, é necessário que você transborde vida de Deus sobre a vida deles. É por isso. E para isso que são necessários todos esses processos. A minha filha, ela começou a desenvolver crises de ansiedade quando o pai saiu de casa. Crises terríveis. Tinha vezes, eu sabia que eu não ia perder a minha filha porque há promessa sobre as nossas vidas. E a minha filha é totalmente do Senhor. Depois eu vou contar o testemunho do nascimento dela, que é muito impactante. Então, eu sei que o Senhor está guardando, protegendo, e sabia que eu não a perderia, mas havia momentos que eu ficava assustada, só clamava o sangue de Jesus. Porque ela perdia a força do corpo, ela começava a suar frio e sentir muita dor no peito. E só falando papai, 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 nós sabemos que quando a pessoa ela parte, ela está tão opressa que para ela pouco importa. Ela poderia mandar mensagem para o pai, ligar para o pai, que ela ficava sem retorno. Porque a mulher estranha do outro lado compreendem isso. São manipuladoras. Elas são manipuladoras, porque há um espírito atuando na vida delas, que sabe como fazer, e houve a legalidade. Então o inimigo está atuando. E eu entendi no meio disso tudo que eu precisava estar muito bem para passar essa força e essa saúde física, emocional, sabe, psicológica, espiritual para a vida dela. E isso aconteceu. O Senhor me deu estrutura, o Senhor me deu sabedoria, o Senhor me deu as palavras certas no momento exato, sabe? Eu me dediquei mais ainda a ela. O Senhor foi também trabalhando no meu temperamento. O Senhor foi trabalhando na minha maneira de ser. O Senhor foi trabalhando na minha maneira de me expressar. E me fez compreender também que eu e a minha filha temos temperamentos completamente diferentes. E é desafiador lidar com alguém que tem um temperamento completamente diferente do seu, porque às vezes você é muito acelerado, o outro é muito devagar, às vezes você é muito racional e o outro muito emotivo. Então, você precisa encontrar o equilíbrio. E o Senhor Jesus, ele faz isso. Ele traz esse equilíbrio. Chegou numa certa altura do processo que a minha filha, ela repetia várias vezes: mãe, eu tô tão feliz. Mãe, nós somos tão felizes. Mãe, nós nos damos tão bem. Mãe, você é a melhor mãe do mundo. Mãe, eu não sei como agradecer por tudo que você faz por mim. Sabe? Eram tantas palavras. Ela, mãe, eu quero ser igualzinho a você quando eu crescer. Mãe, quando eu crescer eu quero pregar igual a você. Mãe, quando eu crescer eu quero ser terapeuta igual a você. Então, eu comecei a perceber que eu estava sendo um exemplo bom, um bom exemplo para a vida da minha filha. E não tem nada mais importante do que nós sermos bons exemplos. O mundo vai aplaudir os maus exemplos. O mundo e aqueles que se dizem cristãos, porque não são, porque cristão é um imitador de Cristo e Cristo não vai aplaudir o fim de um casamento para que aconteça outro relacionamento ou outro casamento. Cristo não vai aplaudir o adultério, Cristo não vai aplaudir a traição, Cristo não vai aplaudir a rejeição, o abandono, a humilhação, a injustiça. Cristo não vai aplaudir. O mundo que está inserido na igreja está aplaudindo, mas Cristo jamais aplaudirá, muito pelo contrário. Naquele grande dia, todos vão prestar conta. Todos. E aquele que, iludido, se apartou, vai chegar o momento do basta do Senhor.
o momento de ser quebrado os encantamentos. Mas o processo é necessário porque Deus trabalha em ambos. Deus trabalha em toda a família, porque Deus, o foco do Senhor não está em uma pessoa específica, mas em um povo, em um propósito, em um plano para que almas sejam saqueadas das mãos do inimigo. Então, o seu processo, preciosa do Senhor, é necessário. É dentro desse processo que o Senhor vai te entregar armas poderosíssimas para que você cumpra o propósito dele na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? E você? Como está sendo o seu processo? Você já passou por algum deserto? Descreve aqui para mim nos comentários. Eu peço que você me ajude a compartilhar esse vídeo, a comentar, para mais vidas, mais mulheres, mais pessoas serem alcançadas pelo poder de Deus. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do nosso grupo no WhatsApp, o grupo de apoio emocional e espiritual para mulheres, um grupo que para a glória de Deus. Há muitos grandes testemunhos da restauração genuína do Senhor. Deus muito abençoe a sua vida e floresça, mesmo que seja no deserto. Deus abençoe.